Bom, gente. Bom, a gente vai voltar agora aqui ao estudo da termoquímica, tá ok? Eu vou fazer uma revisão do que a gente viu, correto? E a gente vai entrar numa nova parte, que é a parte de entalpia padrão, equações termoquímicas e energia de ligação, tá bom? Só revisando o que a gente viu na aula anterior. Falei da introdução, né? As transformações físicas, né? Nas reações químicas, elas são acompanhadas tanto de liberação como absorção de calor, tá bom? Por exemplo, geralmente quando a gente tem os reagentes e os produtos, né? Nos reagentes a gente vê quebra de ligações e nos produtos a gente vê a formação de ligações, tá bom? Sempre obedecendo uma regra, tá ok? Então, a termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas, certo? Nós temos reações químicas que liberam e temos reações químicas que absorvem, certo? Por exemplo, o sol fornecendo luz necessária à fotossíntese. Eu estou absorvendo calor, absorvendo energia, certo? Aqui a gente está falando energia na forma de calor, tá bom? E também temos as reações que liberam, certo? Como a queima do carvão, que é uma combustão, certo? É uma liberação de energia. Falei para vocês sobre os tipos, né? Quando acontecer, por exemplo, aqui, ó, gente, o calor ele aparece depois da setinha. Se não aparecer ΔH e o calor aparecer junto à equação, depois da setinha ele está liberando calor. Então, ó, essa reação formou esses, quer dizer, esses reagentes formaram esses produtos mais calor. Ele liberou aquele calor, tá bom? E quando ela aparece antes da setinha, ó, tá bom? Ele está o que? Absorvendo calor para formar esse produto, tá bom? Falei dos processos endotérmicos e exotérmicos, certo? Um processo endotérmico é aqui, ou um processo exotérmico, perdão, ali que eu botei. Processo exotérmico é aquele em que há a liberação de energia térmica. O próprio nome já está falando, exo. Eu posso ter tanto um processo químico como físico. Lembrando lá do primeiro ano, quando eu falo em processo químico, professor, o que é um processo? É aquele em que eu altero a estrutura da matéria. Por exemplo, o papel, né, que é o exemplo mais simples. Pega o papel, queimo. Ele não é mais o papel celulose, já é cinzas. Então, houve uma alteração na estrutura da matéria. E um processo físico é um processo no qual há uma, o quê? Desagregação, na forma, uma agregação, altera a agregação da matéria. Por exemplo, água sólida se formando em água líquida. Naquele momento, a gente está tendo uma alteração. As moléculas no estado sólido eram mais juntinhas. Agora, no estado físico, ela vai começar a ser um pouco mais separadas, entendeu? Então, houve uma alteração. A água deixou de ser água? Não. A água agora é o quê? Líquida, certo? Então, o processo físico, eu só alterei o estado de agregação, tá bom? Processo endotérmico é aquele em que ocorre a absorção de energia, certo? Botei os exemplos aqui, tanto o processo químico como o processo físico, tá bom? Falei sobre variação de entalpia, porque assim, gente, geralmente não, é certeza, não dá para a gente calcular a entalpia de um produto só, certo? Aquela formação daquele produto, aquela entalpia. Então, na reação química, a gente geralmente calcula o quê? A gente calcula a variação da entalpia da reação, tá bom? Por exemplo, variação de entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela uma reação. Então, variação vai levar em consideração toda a reação química, tá bom? Não é conhecida uma maneira de determinar o H de uma única substância, tá bom? Então, ΔH final menos inicial ou produtos menos reagentes, né? Porque a gente sabe que o final é os produtos e o início é os reagentes. Falei da variação de entalpia em reações endotérmicas, né? Como é endo, já está falando, eu estou absorvendo calor, certo? Então, o ΔH vai ser o quê? Produtos menos reagentes, tá bom? Então, ΔH vai ser maior que zero, tá bom? Como é que é o gráfico, professor? Setinha para cima, certo? Eu estou absorvendo calor, então eu estou saindo de baixo para cima.
ó, setinha para cima. Produtos, ó, lá em cima, reagentes embaixo. Setinha, ΔH maior que zero, tá bom? Se fosse o inverso que é a liberação, que são reações exotérmicas, ΔH menor que zero e a setinha é para baixo. Quem é que tem maior entalpia? Os reagentes, certo? Os reagentes vão ter maior entalpia. Quem vai ter menor entalpia? Os produtos, tá bom? Isso na processo exotérmico, tá bom? Lembrem disso. Sempre cai questãozinha sobre essas perguntas simples, certo? Falei para vocês sobre o ΔH nas mudanças de estado físico, né? Quando eu passo do sólido para o líquido e gasoso, nesse sentido eu estou absorvendo calor. Se eu estou absorvendo, é um processo endotérmico. E o inverso vai ser um processo exotérmico, tá bom? Cuidado, que isso também é questão de alguns vestibulares, né? Porque eu acho que esse ano vocês já vão começar a fazer vestibular aí, né? Adoidado. Então já podem ser uma ideia para vocês ter uma atenção mais para esse assunto de entalpia, tá bom? Porque ele cai muito em vestibular, tá bom? Enem, Ave Maria. Falei para vocês, né? Fiz um exercício de fixação e a gente vai falar hoje, vou passar aqui, né? Vou falar para vocês sobre a entalpia padrão, certo, gente? O que seria uma entalpia padrão? A gente leva em consideração a entalpia padrão um estado padrão de uma substância, certo? O que? Uma substância no estado padrão, certo? Geralmente o estado padrão ele está levando em consideração esses pontos aqui, ó. Corresponde à sua forma pura em um bar é pressão, viu, gente? 298,5 kelvins e ele até fez uma conversão para ATM. Aqui, se eu arredondar, vai dar praticamente 1 ATM, tá bom? A entalpia padrão de uma substância é indicado por H0, certo? Esse zero aqui é a entalpia padrão, certo? Inicial da substância, tá bom? Por conversão, foi estabelecido que toda substância simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, mais comum, tem entalpia igual a zero. Por exemplo, gente, vou pegar a água, certo? A água no estado gasoso. Se eu botar a água no estado gasoso como no estado padrão, o que é que a gente vai determinar? Nessa temperatura aqui, né? E nessa quantidade em ATMs, vamos dizer 298 Kelvin e 1 ATM. A água está no estado líquido. Então, a água, o estado padrão da água, ou a água está no estado líquido, certo? Então, a entalpia da água vai ser zero para o estado líquido. Certo? E, professor, para o estado gasoso? É diferente de zero. Eu sei que para o estado líquido, isso é um exemplo, porque não ocorre isso, certo? No estado líquido, a entalpia padrão dela é igual a zero, tá bom? E, professor, e se tem substância que tem forma alotrópica? O que é forma alotrópica mesmo, gente? É quando aquela substância ele tem várias variáveis. O exemplo básico que a gente geralmente dá é do oxigênio. O2 e O3. O que é o O2? É o gás oxigênio. O O3, o gás ozônio. Certo? O gás ozônio, que é o O3, ele, como eu posso dizer, ele é uma forma alotrópica do oxigênio. Tá bom? Então, por exemplo, o hidrogênio, né, H2, eu falei aqui para vocês, a 25 graus Celsius em 1 bar, encontra-se no estado gasoso. Assim, esse H2 no estado gasoso, professor, se fosse líquido, ia ser diferente de zero. No estado gasoso, ele tem entalpia igual a zero. Então, se eu ver H2 no estado gasoso, a entalpia dele é zero, tá bom? E se for no estado líquido, é diferente de zero. Eu não sei, mas eu sei que é diferente de zero, tá bom? Por exemplo, a parte alotrópica, o carbono grafite, certo? Ele é eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante. Qual é a forma alotrópica mais estável? É o carbono grafite. Então a entalpia padrão dele é zero. E esse carbono diamante é diferente de zero, porque esse é mais estável. Se ele é mais estável, ele vai ter, nessas condições aqui, mais estabilidade. Então a entalpia dele aqui vai ser zero. Tá bom? Eu falar, por exemplo, no enxofre, eu tenho um enxofre rômbico e tenho um enxofre monoclínico. Quem é o mais estável aquelas condições? O rômbico. Então, a entalpia padrão dele vai ser zero.
E a entalpia padrão para o monoclínico vai ser diferente de zero. Tá ok? Então, nesse momento, a gente vai falar agora sobre a entalpia das reações químicas, certo? Geralmente, gente, como eu posso dizer para vocês, a gente calcula a entalpia como eu posso dizer, para reação. Então, eu vou trabalhar com a entalpia da reação química, porque eu não posso calcular de uma substância específica, certo? Através dessa entalpia das reações químicas, a gente consegue saber a entalpia de algumas substâncias. Como assim? Vamos pegar a entalpia de formação, certo? A entalpia de formação é o quê? Calor envolvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Olha o que aconteceu. Eu vou pegar a substância simples no estado padrão, que eu já sei que o H dele é zero, no estado padrão, e vou formar outras substâncias. E através dessa reação eu consigo determinar a entalpia de uma substância, a variação de entalpia de uma substância. Por exemplo, H2 mais um meio de O2 formando H2O, líquido, né? Olha aqui, gente. Esse ΔH aqui, a água no estado líquido, ela não tem estado padrão, certo? O estado padrão da água, geralmente a gente tem como se no estado gasoso. No estado gasoso, a água, a entalpia dela é zero, mas no estado líquido já não é. Tá ok? Então, se vocês perceberem, esse cara aqui vai ser zero. Se esse cara aqui for zero, esse aqui também vai ser zero. Se eu pegar lá naquele começo que eu falei, o ΔH, né, produtos menos reagentes, se a entalpia dos reagentes for igual a zero, isso aqui sair, eu sei que o ΔH vai ser igual ao dos produtos. Se o ΔH é igual ao dos produtos, eu sei que a entalpia de formação, certo, da água no estado líquido é igual à entalpia da substância. Eu só igualei. Vocês perceberam o que eu fiz, não foi? Eu só igualei. Então eu sei que a entalpia de formação da água no estado líquido é menos 286 kJ por mol. Tá bom? Só fiz isso. Certo? Então, isso que é a entalpia de formação. A importância da entalpia de formação de substâncias. Tá bom? Eu parto lá da entalpia padrão e puxo a entalpia de formação. Tá bom? Outra entalpia que a gente vê tem entalpia de neutralização, mas não é tão importante no momento para a gente. A entalpia de formação e combustão são muito importantes. Falou em combustão, lembra o quê? Queima na presença de O2. Combustível, O2, comburente, a substância que eu estou queimando, formando CO2 mais água, certo? Então, entalpia de combustão, energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Gente, segue a mesma regra da entalpia de formação, certo? Mas a entalpia de combustão de imediato eu sei que ela tem que ser delta H menor que zero. Falou em combustão, lembre logo, exotérmica, tá bom? Olha aqui essa formação aqui, certo? Eu sei que a entalpia de combustão vai ser menos 1368, por quê? Porque, ó, por que vai ser esse valor? Porque aqui, ó, essa substância aqui no estado padrão, elas são zero. Essa aqui vai ser zero, essa aqui vai ser zero, certo? E essa aqui eu já conheço. Então eu consigo calcular a entalpia. Opa, desculpa, gente. Eu já sei a entalpia de combustão desse. Por que vai ser esse valor? Porque esse aqui vai ser zero, esse aqui vai ser zero, e esse aqui eu já conheço o valor que eu fiz lá na entalpia de formação. Certo? Então eu vou saber a entalpia de combustão desse composto aqui. Certo? Tá bom? E a gente entra numa parte importantíssima, uma das partes mais importantes da termoquímica, que é energia de ligação e futuramente que é a lei de Hess. Para mim, passar por termoquímica e não ter aprendido esses dois tópicos, para mim não aprendeu termoquímica, certo? Então, o que seria energia de ligação? A gente sabe que em todas as reações químicas, como eu já falei lá no começo, nos reagentes a gente percebe a quebra de ligações e nos produtos a gente percebe a formação de ligações, né? Bom, quando é a quebra de ligações, lembrando lá do primeiro ano, a gente absorve energia. Certo? Então, geralmente, nos produtos ou nos reagentes, a gente tem
a absorção de energia. Se a gente tem uma absorção de energia, a gente tem um processo endotérmico. E nos produtos, professor, é o inverso. Nos produtos, a gente tem a formação de substâncias. Se a gente tem a formação de substâncias, o que é que a gente percebe? Liberação de energia. Então, na quebra nos reagentes, a gente tem um ΔH positivo, absorve. E nos produtos, eu tenho um ΔH negativo, libera. Tá bom? Isso vai ser importante para mim entender lá na frente por que, que uma reação é endotérmica através da energia de ligação. Preste atenção, certo? Então, energia de ligação, energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso, certo? Ó, estado gasoso, tá bom? Exemplo 1 que eu vou fazer para vocês. Preste atenção aqui. Eu tenho um hidrogênio H2, gás de hidrogênio, é o estado H2, mais CO2, Cl2 gasoso, formando 2HCl, e ele quer saber qual o ΔH dessa reação toda aqui, ó. Certo? Percebam. Aqui eu estou absolvendo, então o ΔH aqui vai ser positivo. E o ΔH aqui vai ter que ser negativo. Tá bom? Vamos lá. Aí, gente, eles vão dar para vocês tabela, ou em observação, uma nota na questão. Isso aqui, ó. Percebam que H2 eu tenho uma ligação HH. Né? Então, para romper 1 mol de ligação, ó, eu tenho um H2. O H2 é H-H, o H ligado a ele mesmo. E eu sei que nessa ligação, o ΔH, a quantidade de energia é 436 kJ. Certo? Beleza, já deixa aqui, 436. E no Cl2? No Cl2, eu sei que é Cl ligado a Cl. Se é Cl ligado a Cl, eu tenho uma ligação Cl, que é um valor de 432. 242, desculpa, é 242,6. Quando eu somo esses dois, certo? Aqui, ó, vai dar esse valor aqui, ó, 678,6 kJ. Tá bom? Isso aqui para os reagentes. Vamos lá para os produtos. Produz 2HCl. Então, ó, quando eu quebro essa molécula, eu vou ter o H ligado ao Cl, correto? Ó, H ligado a Cl, certo? Eu sei que a ligação H ligada a Cl é 431,8 kJ. Mas eu tenho dois HCl, então eu multiplico por 2. Então eu vou ter um total de 863,6 kJ de energia liberada. E essa aqui é energia absolvida, tá bom? Quando eu fizer a subtração, o que é que eu aconselho, gente? Eu prefiro fazer uma subtração normal, depois botar se o valor é negativo ou positivo, tá bom? Ó, preste atenção. Quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou pegar produtos, né? Lembra lá, ΔH é produtos menos reagentes. Produtos menos o reagente, correto? Quando eu fizer, vai dar 185. Mas percebam que o maior era negativo. Que é quem? O HCl. Ele era negativo. O ΔH dele é liberado, é ESO. Então, vai ser menos 185. Então, o ΔH para essa substância aqui, ó, para essa reação, vai ser menos 185 kJ. Pronto. É só isso. Não tem dificuldade de fazer questão desse tipo. Tá bom? O que que as questões geralmente pedem? Gente, se vocês prestarem atenção, ele quer saber o ΔH para o HCl, né? Para o HCl. Se ele pedir quanto é a quantidade formada por mol, aqui eu tenho 2 mols. Com 2 mols. Então teve que dividir, ó, fazer uma regra de 3. Ora, se 2 mols está para tanto, 185, 1 mol está para X. Então eu vou ter a quantidade de energia liberada por mol. Tá bom? Cuidado que tem questão que cai aquilo fazendo essa relação. Tá bom? Outro exemplo para vocês fixarem ainda mais. Eu tenho CH4 mais 3Cl2 formando essa substância aí mais 3HCl. Ele quer saber o ΔH. Mesma coisa. Fiz a mesma coisa. É bom vocês montarem a molécula, certo? Que vai dar mais, vai explicitar mais para vocês, certo? Ó, aqui eu tenho CH4 e eu tenho esse cara aqui, certo? O Cl2. Bom,
Aqui eu percebo que tem uma, duas, três, quatro. Quatro ligações CH. Então, eu pego 4 vezes CH e vai dar, ó. Esse valor ele vai fornecer para vocês, tá bom? Não é obrigado vocês decorar, aprender isso aqui, não. Ele vai fornecer esse valor. Então, é 4 vezes 413,4. É igual a 1.653,6 quilojoules. Tá bom? E para esse cara aqui, CL, bom, eu tenho quantos CLs? Ó, 3 CL2. Eu sei que uma ligação CL é 242,6. Mas eu tenho 3 mols, eu tenho 3 moléculas de CL. Então, eu multiplico por 3. Eu tenho um total de 2.381,4 kJ. Essa é a quantidade absorvida. Tá bom? É a quantidade absorvida. Bom, ΔH positivo. E esse cara aqui leva a mesma consideração, ó. Preste atenção que aqui eu tenho ligação CH e tenho ligação CCL, tá bom? Então, quantas ligações CH eu tenho? Uma. Então, ó, 403,4. Quantas ligações CCL eu tenho? Uma, duas, três. Então, se eu fizer 3 vezes o valor de 327, né? Vai dar 981,6. E a ligação HCl, ó, HCl, uma vale quanto? 431,8. Se eu multiplico por 3, eu tenho 1.285,4 quilojoules. Quando eu somo isso tudo, eu tenho 2.690,4 quilojoules. Tá bom? Aí lembra, preste atenção. Aí você vai pegar produtos menos reagentes. Se você fizer produtos menos reagentes, eu vou ter o que valor? 309 quilojoules. Tá bom? Vou ter 309 quilojoules. Professor, mas aqui não é ESO, né? Isso aqui é ESO. Ó, ele era o maior. Então ele era negativo. Quando eu tirar essa subtração, esse cara aqui vai ser negativo, gente. Então o resultado vai ser menos 309. Ou vocês podem pensar, sabe como? Bom, se eu absorvi esse valor, 2.381,4 quilojoules, certo? Mas lá no final eu vou perceber 2.690,4. Houve uma discrepância aí de energia, não houve? Foi justamente a energia que eu liberei, certo? A gente percebe aí uma quantidade superior, certo? Então foi menos 309 a, a, a entalpia, tá bom? Pensem assim. Eu prefiro pensar do meu jeito, certo? Negativo porque é a quantidade liberada, ó, liberada, tá bom? Uma quantidade liberada. Professor, toda vez vai ter nesse sentido? Pode acontecer que sim, pode acontecer que não, mas é bom você já prestar atenção nessa brincadeirazinha aí, tá bom? Bom, gente, eu trouxe só mais uma questão para a gente fazer, para vocês entenderem como faz. Eu peguei essa questão do livro de vocês, tá bom? Ó, com base no seguinte quadro de entalpias de ligações, assinale a alternativa que apresenta o valor de entalpia de formação da água gasosa. Ó, ele já me deu os tipos de ligação e a entalpia de cada ligação, tá bom? O que é que eu vou fazer? Ó? Aí tá aqui, ele me dá isso aqui também. Ele quer saber o valor da entalpia. Eu esqueci de botar as alternativas. O valor da entalpia da formação da água. Bom, formação da água tá aqui, ó. H2 mais 1 meio de O2 formando H2O. HH, né? Vamos lá. HH, né, 436. Tá aqui, 436. Mais um meio de quê? Eu não tenho ligação oxigênio, ó, é O2. É duas duplas assim, ó, é o O2. Não é só O traço O, não. Preste atenção. Tomem cuidado com isso. Tá bom? Tanto que ele foi até esperto, né? Ele botou aqui, ó, O traço O. Muita gente ia ficar em dúvida com relação a isso aqui. O2 é O, traço O, traço O. Lembrando lá das ligações químicas. Eu preciso da teoria do octeto para me estabilizar. É através dessas duplas que eu consigo a estabilidade dos dois oxigênios. Tá bom? Para chegar a 8. Então fica um meio de 498, né? Fica tudo 685. Então esse processo aqui é o quê? É endotérmico. Vamos lá para os produtos. Os produtos eu tenho só uma, duas. Tenho ligação HO. HO é 464. Então é duas vezes 464. Quando eu igualo, eu encontro o valor de 928.
tá bom? O que é que eu vou fazer? 928 menos 685. Eu encontro 243. É negativo? É, porque o maior, esse aqui não é ESO. Esse cara aqui é ESO. Esse cara é isotérmico, menos 243 quilojoules por mol. Tá bom? Lembra, ele é maior ou ele é negativo, certo? Lembrem disso, certo? Na próxima aula, eu vou tentar trazer mais uma questão para a gente conseguir tirar mais dúvidas. Mas não tem erro, é só levar em consideração o que eu falei. Façam as atividades, dúvidas vocês tiram comigo no decorrer da aula, tá bom? Qualquer dúvida, professor, não entendi a questão tal. Tem como o senhor fazer? Mas me fale pelo menos com antecedência para me dar uma olhada na questão, tá bom? E, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E até mais.